Senhoras e senhores, está começando mais um TreeMindCast, o podcast de marketing e vendas para advogados aí do Brasil. No episódio de hoje, a gente vai aprender muito com a trajetória de um advogado que já está nas trincheiras do dia a dia, assim como você que está ouvindo aí, e que vai nos contar um pouquinho dos bastidores da atuação dele dentro da área criminal, o que ele está olhando também, vislumbrando para a carreira dele diretamente, e como que ele utiliza principalmente estratégias de marketing e também de vendas para fazer e fechar mais contratos no escritório de advocacia dele, tá? Então estamos aqui com o Matheus Maia, formado pela Faculdade de Pucarana, já foi assessor de promotoria de justiça e hoje está se especializando em direito público contemporâneo e também direito processual penal. E cara, esse cara aqui em menos de um ano de advocacia, ele já participou de grandes operações, desde, cara, apreensões de mais de 1 tonelada de entorpecentes até investigações de estelionato que envolveram mais de R$1 milhão. Então o cara não só já participou de muita coisa grande, como também vive o dia a dia da advocacia, assim como você, advogado e advogada que está ouvindo a gente aí. Então, Matheus, obrigado pelo convite, cara, prazer te receber aqui com a gente. Eu que agradeço pelo convite, vai ser uma imensa troca de experiências para a gente poder compartilhar conhecimento e tudo mais. Show de bola. Fico feliz de verdade pelo convite. Imagina. Vamos lá então, cara. Bom, primeiro, vamos falar um pouquinho sobre a tua trajetória, Matheus. Então conta pra gente, assim, para dar um contexto geral, como é que começou a tua relação com o direito? Porque eu imagino, pelo que eu vi do teu Instagram, que você tem uma história bacana. Você não veio de um berço de ouro, você não veio de uma situação fácil. E com isso, cara, apesar das adversidades da vida, você escolheu o direito e começou nisso. Então conta um pouquinho da tua trajetória, pra galera te conhecer um pouco mais também. Tá. Cara, minha trajetória com o direito começou basicamente quando eu entrei na faculdade, né? Entrei na faculdade, conheci o direito, comecei a fazer os estágios e tudo mais. Conciliava o estágio, que era 4 horinhas diárias ali no TJ e no MPPR, e também, por não ter vindo de berço de ouro e tudo mais, tinha que trabalhar. Trabalhava com meu pai, servente de pedreiro e... Caraca, velho. Sofrido. E foi indo. Saí da faculdade, já linkei com um cargo em comissão de assessor de promotor, fiquei 3 anos no serviço público, me desliguei e comecei a advocacia em novembro de 2022. Legal. E quando me desliguei, já dei o pontapé inicial, produzindo conteúdo, dando um play ali forte no digital. Legal. E comecei a prospectar clientes e trabalhar nessa área do direito penal. Show. Cara, bem legal. Esse é um ponto importante, velho, porque assim é como a tua trajetória veio do serviço público, né? Para depois você entrar numa advocacia autônoma, empreender dentro da advocacia, muitos advogados seguem a mesma trilha, cara. Começam, né? Saem da faculdade buscando um concurso público, ser funcionário público, e depois acabam saindo disso, cara. Qual que foi o estalo para você que você te levou? Porque, 3 anos, um cargo comissionado, lógico, é um cargo comissionado, mas você poderia depois procurar por um concurso público e continuar numa carreira pública. Cara, qual foi o gatilho que você falou, cara, dane-se isso aqui, na verdade não dane-se, né, mas vou deixar isso aqui de lado e vou focar numa coisa que é minha. O que te levou a fazer isso, cara? Cara, assim, quando eu comecei na advocacia mesmo por necessidade, né, perdi o cargo público ali, não deu certo com a minha nova chefia, e teria que trabalhar, né, falei, agora tem que trabalhar e vamos pra cima. Entendi. Só que no primeiro mês de advocacia eu tive resultados muito bons mesmo. Eu falei, opa, acho que aqui é melhor do que eu imaginava. Legal. Porque justamente por isso. E quando eu perdi o emprego, eu já perdi assim, né? Teve ali o desligamento e tudo mais. Mas quando eu comecei na advocacia, eu já comecei com uma cabeça de empreendedor, sabe? De empreendedor mesmo. Porque a área técnica, a área do conhecimento técnico jurídico, em mim já era muito boa. Legal. Por conta da faculdade, por conta da experiência no serviço público. Aí eu comecei a estudar marketing, prospecção, posicionamento... confiança oratória. Então comecei a fazer esse combo e daí em questão de 1 mês ali já deu um estalo, comecei a trabalhar e tudo mais, no Google AdSense, Instagram, Jus Brasil e foi. Comecei a fechar bons contratos. Falei assim, nossa, em 1 mês já fechei bons contratos assim, como que vai estar daqui 5 anos? Entendeu? Legal. E fui indo, e daí eu comecei a empreender, gerar valor e tudo mais, contratos altos e tô aí até hoje, graças a Deus. Mas assim, o que me deu o estalo mesmo, cara, foi essa situação de não ter um teto, não ter um limite para crescimento na advocacia, diferente do serviço público que tem. Você fica limitado ali ao seu salário mensal, independente se é 5 mil, 10 mil, 15 mil ou 30 mil, como alguns cargos, mas você tem um teto. Na advocacia não, né, cara? Você pode faturar desde pouco, relativamente pouco, mas também pode faturar até milhões. Então, basicamente, foi essa... Cara, que massa, que massa. Isso é muito interessante, porque isso coloca numa outra pergunta, porque eu sempre gosto assim, o conselho que eu sempre ouvi foi, cara, sempre lembre do dia zero, né? Sempre do dia que você começou, do dia que tudo era mato e até onde você trilhou o teu caminho. Então, assim, cara, como que foi o teu dia zero? Teu primeiro dia sentando e falando, cara, agora eu sou advogado, cara, o que eu vou fazer agora? Por onde que eu começo essa brincadeira aqui, velho? Cara, eu lembro como se fosse hoje, cara, o dia zero da advocacia. Eu tinha o meu computador de trabalho,
né? Tava na minha casa, montei um computador em cima da mesa ali, alterei meu nome do Instagram lá de Matheus, nem lembro como é, acho que era Matheus Maia, alguma coisa assim, para Matheus Maia Advogado, Legal. né? Coloquei o celular na janela do meu quarto ali, gravei o primeiro vídeo me apresentando, falando, a partir de hoje eu vou começar a advogar e tudo mais. Legal. E começou ali, cara. Começou ali, tipo, no quarto, no meu quarto, com o celular, que na época eu acho que era um iPhone XR, tudo velho já. Sim. E foi aí. Legal. Só que logo assim, cara, eu não me recordo a data certinho, mas quando eu peguei a minha carteira da OAB e falei, não, agora eu sou advogado, eu acho que foi 1 ou 2 dias para eu receber o primeiro lead, o primeiro contato que veio através de uma indicação, que foi numa área, nada a ver com direito penal, foi na área de família, e ali começou aí, meu primeiro contrato, meu primeiro trabalho, começou aí de casa Que e legal. foi. E que gerou lá já o primeiro honorário. Que massa. Na área criminal, cara, o meu primeiro contrato já foi um contrato grande, um contrato bacana de um crime de violência sexual, que já deu um estalo ali, já deu um bom dinheiro de entrada e segui dali. Mas o dia zero foi isso, cara. No quarto, um celularzinho, um notebook velho e vamos pra cima. Legal. Show de bola, cara. Que massa. E como que foi esse primeiro cliente, cara? Porque veio de indicação, lógico, né? Mas, cara, assim, ó, pensando numa realidade daquele momento, tipo assim, cara, momento zero. Tipo assim, eu tinha uma bagagem profissional, como você tinha, mas foi uma parada assim, tipo, cara, primeiro cliente. Tipo, como é que foi isso? Esse atendimento foi virtual, foi presencial? Você já sabia como precificar, não sabia? Como é que foi essa lógica aí? Foi virtual, totalmente foi virtual. Cara, que legal. Eu não vi o cliente, tudo virtual. Sim. Ele veio através de indicação de um colega meu, fiz o atendimento dele pelo WhatsApp, confeccionei a procuração e o contrato, gerei o PDF, encaminhei para ele no WhatsApp, ele imprimiu da cidade dele, assinou, devolveu para mim em PDF, aí eu protocolei no processo, dei início a essa ação de família, que era uma ação de pensão alimentícia, era para fixar a pensão alimentícia, era em favor do pai, e ajuizei e foi. Ou seja, através do digital, através de contato de WhatsApp, de indicação, o cliente sem nem me conhecer, sem nunca ter me visto, basicamente, consegui fechar um atendimento com ele, fechar o contrato com ele. Que legal. E tudo via WhatsApp, cara. Literalmente, naquela época, no dia zero, sem nenhuma estrutura. Mas desde o começo, já usando alguns script de atendimento, roteiro de atendimento, gerando valor, passando segurança para o cliente, entendeu? Tudo isso graças a um prévio estudo do que eu falei no começo, entendeu? De você estudar um pouco de oratória, de marketing, de negociação. Massa. Então, tudo através do WhatsApp gerou esse primeiro fechamento de contrato. Cara, massa. E aí isso, eu queria fazer um link, porque você atuou, né, por muito tempo dentro do criminal, depois a gente vai falar um pouquinho do que você enxerga para o futuro dentro da tua carreira também. Mas, cara, hoje, olhando para aquilo que você já caminhou dentro do criminal, na tua opinião, cara, o que você acha que faz com que um advogado criminal se destaque? O que você acha que o cara precisa ter, precisa fazer? Como que o cara se destaca nesse meio? Cara, eu acho que o ponto principal no direito... Porque, assim, vou puxar um pouco de sardinha pro meu lado, tá? Sim. É que no direito penal, até juridicamente falando, a gente está lidando com um bem jurídico mais precioso. Fato. Né? A liberdade. Fato. Qualquer deslize, qualquer estratégia errada, você vai colocar o cara na cadeia. E isso realmente é... Ou você vai colocar o cara lá dentro, ou você vai deixar ele lá, se já for uma situação que o rapaz já tá custodiado. Sim. Então, o cliente, ela tem que ter muita confiança no advogado que ele está contratando. Então, para mim, o advogado criminalista, ele vai se destacar justamente por isso. O quanto de confiança ele vai gerar no cliente, tá? E a construção da confiança do cliente no advogado depende de vários fatores mesmo, né? Primeiro, vai desde da aparência do cara bater o olho em você e falar, caramba, esse cara é advogado. Legal. Até desde de comentários, de como o seu nome está na região, ou se for algum cliente, principalmente no criminal tem isso, se for algum cliente um pouco mais, como que eu posso dizer, um pouco mais, não quero falar instruído, mas um cliente que sai um pouco ali da zona maior do criminal, que são clientes de baixa renda, se for um cliente um pouco mais instruído, de fato, não sei se essa é a palavra correta, até no digital, ele vai olhar o seu digital, vai olhar o seu Instagram, e vai ter ali uma confiança em você ou não. Então, para mim, o advogado criminalista, o principal fator que ele tem que desenvolver como cliente é a confiança. Legal. Porque para a pessoa chegar e fechar o contrato e colocar nas suas mãos a liberdade dele, ele tem que olhar no fundo do seu olho e ter uma confiança absurda. E outra coisa,
É assim, isso é uma tecla que eu bato muito, tá? Eu converso com alguns outros advogados. Eu não faço mentoria, tá? Mas geralmente eu troco muita ideia com advogados iniciantes. Legal. E a principal dica que eu dou para os clientes, para os advogados que a gente troca ideia é, cara, não promete resultado, tá? Não promete resultado de forma alguma. Porque no criminal, querendo ou não, cara, a gente já entra perdendo. Então, às vezes, ali na ânsia do atendimento, do primeiro contato para o cliente, e às vezes, no caso específico, até aquela pessoa ali, por exemplo, ela está numa prisão preventiva que não é cabível. Às vezes, você tem certeza de que você vai derrubar aquela ordem de prisão preventiva. Mas, cara, a gente vê cada decisão, e assim, não prometo o resultado, porque às vezes você quer entregar ali para o cliente uma autoridade, uma confiança, só que se você prometer o resultado para o cliente, e por algum caso fortuito ou alguma interpretação errada do juiz do caso, você não conseguir esse resultado que você já tinha prometido, o que era para ser a sua carta na manga, cara, vai te derrubar. Porque esse cliente vai perder totalmente a confiança em ti, vai conversar com outras pessoas a respeito dessa situação e vai acabar totalmente com a sua autoridade. Cara, muito legal. Confiança a gente fala muito, né? Que ela é necessária em todas as etapas de qualquer área de atuação, porque no criminal, principalmente porque você está lidando com a liberdade da pessoa e o cara se sente muito... às vezes ele já vem de outros advogados, quando a gente está falando de quando você pega uma execução de pena, quando você já pega alguma coisa, o cara já vem de um advogado, às vezes, que largou ele de lado, então o cara já vem meio escaldado, então ele tem essa necessidade muito mais de cuidado, dessa acolhida ser muito forte, mas, cara, com a maioria dos advogados que eu falo, quando eu pergunto, cara, o que diferencia o teu atendimento, o que faz que você consiga fechar mais contratos, né? Alguns chamam de acolhimento, outros chamam de empatia, outros vão chamar de confiança, mas tudo remete à mesma lógica do cliente ter certeza de que com você ele está seguro, ele tem alguma coisa que vai dar um suporte real para ele, para aquele problema que ele tem, né? Então eu acredito que isso, cara, é literalmente o que deve ser o foco, né? E aí, claro, o cara pensa assim, tá, mas aí como é que eu faço então para gerar confiança? Como é que eu, né, trabalho isso de uma maneira mais prática? E aí, cara, você começa a sair um pouco da caixa. Aí eu acho que entra na lógica do que você já começou a fazer no começo da tua trajetória, porque agora você começa a procurar por maneiras de gerar confiança. E isso, cara, é muito amplo. Então você consegue ter uma base de pesquisa muito grande. É bom que é amplo, né? Porque aí você consegue chegar e falar, cara, o que faz com que eu compre de maneira segura dentro da internet? Uma geladeira, um produto de um ticket um pouquinho mais alto. Putz, cara, tem que ter isso, tem que ter aquilo. E você começa a ver elementos que quando você pega essas referências, você passa a trazer isso e tentar aplicar isso na tua advocacia, no teu atendimento, enfim, da tua maneira agora de fazer com que o cara veja. E aí você vê, não muda muito. Então, por exemplo, o que faz hoje a gente comprar uma televisão de R$7.000 pela internet? Pensa só, cara, isso há tipo 10 anos atrás era pouco viável, era uma loucura. Hoje é muito tradicional, por quê? Porque eu vejo lá que tem, cara, 3.000 vendas no negócio. Aí eu vou ver 3.000 vendas, tem um monte de avaliação dos caras falando como é que foi o produto. Então, cara, e aí a avaliação, velho, você entra dentro de uma lógica que a gente fala muito aqui, que é tipo assim, cara, a avaliação é de graça. Você não precisa necessariamente que o cara seja teu cliente para ele te avaliar só o teu serviço. Ele pode avaliar o teu atendimento. Tipo, pô, não consegui resolver para você o seu problema, ou não fechamos o contrato, mas você gostou do atendimento? Pô, achei massa, legal, obrigado, você me informou tudo. Então, cara, por que você não faz aqui? Deixa eu te mandar um linkzinho. E você começa a pedir para todo mundo isso, e daqui a pouco você tá com 50, 70, 80 avaliações, que aí o cara olha e fala, caramba, o cara tem 80 avaliações 5 estrelas, todo mundo falando que o cara faz bem. Isso já te dá um apoio de confiança, gera mais aquela confiança pro cara, né? Da avaliação, cara, tem gente que acha que é besteira, né? Não é. A avaliação do Google não é besteira. Eu já fechei 2 contratos por conta de avaliação. Eu tinha um cliente que, cara, acho que foi esse ano. Foi esse mês ou final do mês passado. Ele veio através de mim porque ele era do Sergipe e ele estava em Apucarana, que é a minha cidade, né? Sim. Ele estava em Apucarana e colocou no Google lá, advogado criminalista Apucarana, e apareceu o meu como primeiro. E depois, quando eu fui fazer o atendimento dele, ele falou, doutor, eu vim aqui porque eu vi as avaliações que tinham no... E, cara, de verdade, ele falou assim, e eu vi que não eram avaliações de familiares. Eu acredito que essa pessoa, ela deve ser algum empreendedor, porque o crime dela era basicamente nessa linha. Sim. Então, eu acho que no nicho dela deve ter algum gatilho disso também. Então, por isso que ela conseguiu falar sobre isso. Sim. Mas ele falou, eu vi ali que as suas avaliações não eram... Tinha família, não tinha pai. Não era fake. Então, eu senti confiança. Legal. E outra coisa também, que é uma coisa muito, como eu posso dizer, curiosa, de geração de confiança e tudo mais... o local de atendimento, cara. Hoje, graças a Deus, eu estou num escritório, não é o meu escritório ainda, não é Matheus Maia Advocacia, eu sou associado de um outro escritório, mas eu já fechei contratos por conta da estrutura do escritório, da pessoa falar isso...
Ó, doutor, eu pesquisei seu nome na internet e tudo mais, eu vi que o endereço lá no Google era Edifício Milênio, que é o local, e falei, e acredito que por o senhor estar aqui, deve ser um bom advogado. Então, isso tem muito. Às vezes a gente, principalmente advogados mais tradicionais, e até numa certa medida isso está certo, né? Geralmente os advogados mais tradicionais, que já estão na caminhada um pouco mais de tempo, falam assim, o melhor resultado, o melhor marketing é o resultado. Fato. Ok, beleza. Mas até você gerar o resultado para o cliente e essa máquina começar a rodar, cara, é muito tempo. E hoje em dia tem advogados que já têm o resultado consolidado, já tem um marketing digital muito forte, já tem um marketing físico, tete a tete, muito forte também. Então, para a gente que está começando, começar a gerar valor, começar a fechar contrato de fato, a gente tem que correr atrás. Porque o resultado, querendo ou não, nos primeiros meses, cara, é impossível você ter. É impossível. Então você tem que trabalhar outras formas de gerar valor. Lógico, não vou mentir, olha, eu já trabalhei em tal caso, eu vou te colocar em liberdade, eu vou ganhar seu processo. Não, ninguém está falando isso. Total. Mas existem várias outras maneiras de você gerar autoridade, gerar confiança, que é isso que a gente está falando com o cliente para fechar esses primeiros contratos. Total. Né? Cara, total. Isso é muito massa, porque a gente entra numa linha do que seria um storytelling, né? De como que você constrói isso, sem logicamente ser mentiroso, né? Mas como é que você faz isso acontecer, por exemplo, você começa a viajar um pouco nisso e você tem que ser criativo, a verdade é essa, tem que ser criativo, cara, mas assim, ó, você pega sentenças, por exemplo, que foram favoráveis para situações parecidas com aquele do cliente. Cara, olha só, aqui na região, puta, olha as decisões que estão acontecendo. Não são necessariamente minhas, eu também não estou falando que são minhas, mas olha as decisões, olha como é que o juiz está decidindo as coisas aqui. Então, cara, isso é uma prova externa, que eu não tenho, né, necessariamente, eu não tenho responsabilidade sobre aquilo, mas que me ajuda de novo o cliente olhar e falar, caramba, então o juiz está decidindo positivo sobre isso. Sim, tá aqui as decisões. Né? Então, dessa forma, você começa a encontrar mecanismos, porque, cara, a verdade é essa, todo mundo precisa comer, e você, cara, precisa gerar de alguma forma confiança. Se você não tem um resultado, né, que seria a maior prova de confiança do cara, vai ter que procurar outros jeitos e vai ter que se virar para encontrar isso, né? Mas legal. Cara, agora trazendo um pouco para uma segunda parte falando sobre o digital, a gente vê que você é um cara que produz muito conteúdo. Você falou que o teu primeiro dia, o dia zero, não foi nem tipo, cara, deixa eu começar a mexer aqui, procurar umas peças para ver e tal. A primeira coisa que você falou, cara, deixa eu pegar meu celular e vou gravar um vídeo, velho. Como que foi esse racional, velho? Você falou assim, cara, vou gravar um vídeo por quê? O que você pensou para falar assim, cara, agora eu quero que as pessoas vejam no meu Instagram, quem me segue. Como é que foi a lógica, velho? Tá, bacana, legal. Cara, assim, eu sempre tive na cabeça de que antes de eu iniciar na advocacia, as pessoas, quando ouviam o meu nome, falavam, é o Matheus que trabalha no fórum, ou é o Matheus do futebol, ou é o Matheus da igreja, ou é o Matheus, entendeu? Sim. Nenhuma pessoa, quando ouvisse meu nome, ia falar, é o Matheus advogado, porque de fato eu não era. Né? Então eu falei assim, cara, o primeiro ponto é as pessoas precisam saber que eu sou advogado. Tá? E foi uma coisa meio instintiva. Primeiro porque desde antes disso eu sempre gostei de gravar story, ia na academia, filmava. Então isso sempre foi mais ou menos a minha praia, natural. Eu sempre gostei de aparecer. Legal. Basicamente é isso. Então eu falei assim, cara, agora eu sou advogado, eu preciso de um jeito de falar para as pessoas que eu sou advogado. Né? Foi meio que natural. Eu falei assim, preciso que as pessoas saibam que eu sou advogado. Peguei, gravei um vídeo, postei nos stories e lancei no feed também. Totalmente aleatório. O mesmo vídeo subiu nos dois. Sim. E foi. E daí as pessoas curtiram, gerou um comentário lá. Então, assim, num primeiro vídeo, acho que na época eu tinha 900 seguidores, alguma coisa assim. Então, a partir de um vídeo bobo, se for para pensar até bobo, eu consegui demonstrar para 900 pessoas, logicamente que não todos os meus seguidores, mas aproximadamente isso, né? Sim. De que eu era advogado. Então, assim, basicamente pensar que em um vídeo eu tinha entregado cartãozinho para quase 900 pessoas. Então, essa foi o meu principal estalo. Eu falei assim, eu preciso que as pessoas saibam que eu sou advogado. Gravei o vídeo e postei. Legal. E daí em diante. Legal. E daí depois, a partir desse marco zero, aí o próprio algoritmo das redes sociais, ele já começa a te entregar conteúdo sobre isso, sobre marketing jurídico e tudo mais. Aí eu fui consumindo, fui me aprimorando, fui descobrindo técnicas de gravação de vídeo para Instagram. Logo depois descobri outras ferramentas de prospecção de clientes no digital também, aí que não tem que não tem nada a ver com rede social, mas Jus Brasil, Google AdSense. Comecei a me aprimorar nessa situação e fui produzindo conteúdo. Mas a ideia e isso é uma coisa que eu sempre falo,
Cara, independente de ser seu cliente ou não, mas todo mundo que está no seu círculo, que está na sua volta, seja na rede social, ou seja no mundo real, no físico ali, eles precisam saber que você é advogado. Sim. Todo mundo precisa saber que você é advogado, cara, independente. Eu tô na academia, eu falo que eu sou advogado, e já captei cliente de lá, 3 clientes da academia. Eu vou na barbearia, o que eu converso com o barbeiro é, eu sou advogado, a gente fica batendo papo sobre isso. Legal. Tô na igreja, tô lá, lógico, um pouco menos daí, né? Mas tô ali também sempre dando um instalo. Cara, e isso, às vezes parece que... Cara, isso até parece ser bom, mas às vezes você tá num churrasco, por exemplo, assim, e isso é uma coisa que tem que ser um pouco sutil, né? Pra você não se tornar o chato, né? É chato, advogado chato. Mas tipo assim, você tá num churrasco ali, 3 pessoas, um brinca com o outro, você fala assim, opa, isso aí cabe um processo. Você entendeu? Então, você tem como dar esses gatilhos e ficar na mente das pessoas que estão ao seu redor, que você é advogado, que você resolve. Sim. Lógico, não vai ser chato, inconveniente, mas quanto mais pessoas souber que você é advogado, melhor. Pronto. Então, no digital, comecei por conta disso. Depois fui aprimorando e trazendo isso para o mundo real também. Cara, e gera muito resultado. Bem legal, show de bola. Cara, e aí, os vídeos que você começou fazendo e faz até hoje, cara, o que acontece? Quando a gente traz isso para a realidade, para explicar isso para o advogado, porque, cara, eu sempre falo isso, né? Assim, quando a gente fala em marketing digital, existem todos os caminhos possíveis para você fazer. Então, cara, você não quer aparecer, pô, você pode fazer um site, você pode produzir conteúdo, você pode fazer o próprio Google AdSense, como você falou, você pode impulsionar coisa, você pode produzir conteúdo no Instagram. A grande verdade é assim, cara, hoje o conteúdo, de uma maneira geral, ele dá resultado, só que ele não dá o resultado no prazo que o advogado espera que ele gere, né? Então, é meio difícil essa trajetória, porque o cara tem que produzir, tem que entregar, tem que trabalhar, fora fazer as outras coisas que ele faz, ele tem que se dedicar para aquilo, e nem sempre ele vai ver um resultado em 3, 6 ou 8 meses, vai levar mais tempo do que isso. Então, assim, cara, minha pergunta para você nesse sentido seria assim, cara, hoje os teus vídeos, eles devem ocupar uma parte do teu tempo, porque muito advogado reclama disso, fala assim, pô, cara, rede social não funciona. Eu falei, claro, porque você coloca conteúdo coloca conteúdo estático, coloca coisas que hoje eles não conectam mais com a realidade da rede social, porque essa é a dificuldade. Marketing digital hoje muda muito a forma como funciona, o negócio que funciona, né? Então, se a gente for perceber o que hoje funciona muito, é só a gente olhar o que as redes sociais estão fazendo para que os usuários consumam mais conteúdo. Ou seja, que tipo de conteúdo que ela está entregando hoje. Aí você vai lá, puta, deixa eu entrar no YouTube para ver o que ele aparece de vídeo para mim. Cara, na primeira página vai aparecer aqueles shorts, né? Os cortezinhos lá, que necessariamente é só corte de podcast, mas vídeos mais curtos. Aí você vai pro Instagram, tem o Reels, você só fica vendo vídeo no Reels. TikTok é só vídeo. E aí você começa a perceber, putz, então todo mundo está caminhando para uma lógica de vídeos curtos. É isso que está sendo transformado o conteúdo hoje. Aí o cara vai fazer um carrossel estático, velho. Tipo assim, você entende como é contra-intuitivo? Então, assim, hoje você já segue essa lógica, então conta um pouquinho assim, cara, como que funciona isso? Porque o cara vai falar, pô, beleza, tem que fazer vídeo, velho, mas porra, que saco, não sei como é que grava, como é que eu faço meu roteiro. Como que você faz, Matheus? Como é que você simplifica isso aí? Legal. Vou dividir em duas partes da minha resposta. Primeiro, eu acho que o advogado ele tem que entender em qual momento da advocacia dele ele está, né? Em qual momento ele está. Quando eu comecei, o meu momento era, eu preciso que as pessoas saibam que eu sou advogado, e como eu ainda não tinha cases de sucesso, eu ainda não tinha o que falar para o meu cliente para gerar autoridade, eu comecei produzindo conteúdo para gerar autoridade. Então eu comecei a produzir um conteúdo um pouco mais técnico. Só que eu tentava fazer o técnico, mas sem ser o maçante. Então eu tentava fazer um conteúdo técnico de, no máximo, à época, 1 ano atrás, até uns 30 segundos, e sem usar o vocabulário jurídico. Por exemplo, eu vou falar de prisão preventiva. A prisão preventiva ela é para preservar a garantia da... Não. Entendeu? Eu falava de uma maneira que uma pessoa simples, leiga, vai entender, mas eu jogava ali no meio da resposta alguns termos técnicos para outros advogados também verem e falar, olha, não está falando coisa que não tem nada a ver. Total. Tá? Então eu tentei, nos primeiros meses ali, eu tentei gerar o máximo de autoridade com enfoque no conteúdo técnico. Primeiro porque eu não ia conseguir chegar nos meus clientes finais ali no meu Instagram diretamente. Tá? Então eu precisava gerar um pouco mais de autoridade para eu conseguir fechar alguns tipos de parcerias com outros advogados mais antigos. Legal. E isso deu super certo. Consegui fechar parcerias com ex-professores meus, com advogados da minha cidade e da região bem mais antigos por conta de vídeos, e isso acontece até hoje também. Então, naquele momento da minha advocacia, o meu principal enfoque era, eu preciso gerar autoridade, preciso que pessoas saibam que eu sou advogado, mas eu também preciso fazer isso daqui girar, preciso atingir o máximo de pessoas possíveis. Então, assim, uma coisa que deu muito certo naquela época era responder caixinha de pergunta. Tá super em alta hoje em dia, mas naquela época eu estava começando, então dava muito, muito, muito resultado.
Você respondia ali a caixinha de pergunta de uma maneira... Estudava um pouco, lia, respondia ali de uma maneira rápida, objetiva. É o raso, rápido e resolutivo. Legal. Raso, rápido e resolutivo. Beleza, ok. A partir do momento que você já está um pouco mais estabilizado na carreira da advocacia e que você já tem um pouco de condição de atender mais clientes, aí você já pode começar pensar um pouco mais em viralizar. Tá? Porque até no começo não vai adiantar nada você viralizar um vídeo, gerar vários leads e você não conseguir atender. Ou se você conseguir atender, não conseguir dar de fato o resultado que aquele cliente está procurando. Então você vai dar um tiro no seu pé. Total. Entendeu? Então você tem que entender, cara, eu estou no começo da minha advocacia, eu não tenho capacidade para atender 10 clientes de uma vez. Mas se eu atender um cliente bem feito agora no começo, maravilha. Então caminha para gerar essa autoridade, para construir essa autoridade e vai que vai. Tá? Depois que você já está um pouco mais estruturado, aí você começa. Até porque, assim, é um pouco de verdade, mas não é verdade também, é um meio termo. A gente tem que tomar um pouco de cuidado para produzir conteúdo, não virar um tiro no nosso pé. Pra gente virar advogado blogueirinho e tudo mais. Assim, eu não ligo, já me chamaram, ok. Só que quando você está no começo, cara, você não pode... Você tem que pensar, assim, eu não sou digital influencer, eu sou advogado. Sim. Você entendeu? É legal, mas tem que tomar um pouquinho de cuidado. Mas a partir do momento que você já está um pouco mais estabilizado, e isso é pouco tempo, cara, um aninho ali, você já gera resultado, você já fala, ó, eu faço isso, eu tenho tal resultado e maravilha. Legal. Aí você começa a pensar em viralizar. Aí você entra, de fato, mergulha no marketing digital e vai através das tendências, das trends e vai que vai. Eu até agora, o que está hoje viralizando e o que está dando muito resultado é vídeo de até 5 segundos no máximo. Um vídeo com uma música viral. Daí você coloca no vídeo algum tema, por exemplo assim, foi assim que eu consegui absorver tal cliente. Uhum. E joga o cara para legenda. Coloca uma legenda extensa para ele ver o vídeo várias vezes, ler a legenda, compartilhar com alguém. Basicamente é isso que tá gerando resultado hoje em dia no Instagram. No TikTok já tá um pouquinho mais diferente. No TikTok hoje é ao contrário. Hoje no TikTok que tá entregando mais são vídeos um pouco mais longos. Uhum. Entendeu? Então o advogado tem que olhar para o momento que ele tá na carreira dele e falar assim, ó, tô no início, não tenho cliente, nunca fiz nada. Cara, foca em gerar autoridade e tentar chegar em advogados parceiros. Bem isso legal. Aí vai ser batata que vai dar certo. Depois, me estruturei. Tenho case, tenho resultado, sei como que funciona, já peguei um pouco de macete em audiência, em atendimento, em peticionar, em fazer um habeas corpus e tudo mais. Aí mete pau em viralizar, cara. Que aí vai decolar e vai virar. Cara, olha que animal isso, né, velho? Porque baseado no que você estava falando aqui, eu comecei a refletir sobre... E aí pensa só, cara, associação, né? Se associar com outros advogados no sentido de, pô, sou parceiro, tipo, chegar no cara e se conectar com ele, porque acontece muito do advogado que hoje já tem a estrutura, buscar nicho de sustentação, que eles chamam, né? Então, assim, cara, eu me atuo nessa área e, pô, quero me especializar nisso, pô, 20 anos de curso, eu não quero mais ficar fazendo várias coisas, né? E aí você é um cara que faz justamente o que ele não faz. Essas demandas não deixam de chegar para ele, porque esse é o cara que já tá lá na frente. Quando você se associa, né, com um cara como esse, quanto custa? Tipo, não custa nada, tá ligado? É só você chegar, bater na porta do cara e ter uma proposta, às vezes, para fazer isso. Tipo assim, cara, já ter minimamente organizado, porque eu vejo que esse talvez é um desafio que os caras enfrentam. Então, só chegar no cara e falar, porra, eu faço isso e esperar que isso magicamente comece a entregar clientes para você é um pouco difícil. Então, às vezes, você tem que pensar assim, cara, como que eu gero valor, não pensando primeiro no cliente final, como que eu gero valor para outros advogados verem que, pô, o meu serviço pode servir para eles, sabe? E aí você vai lá e chega no cara e fala, pô, velho, funciona assim mais ou menos aqui, você já chega com algo mais pronto pro cara e o cara vai olhar e vai falar, pô, esse cara tira um problema de mim, porque chega todo dia aqui cliente enchendo o meu saco. E aí você se associa com os caras certos. Então, por exemplo, quando você é um advogado trabalhista, e você tem um advogado, pô, antigão lá da cidade, que faz previdência, esse é o cara que tem um trabalhista na mão também, velho. Esse é o cara que tá com o tráfego. Sim. Eu acho que essa é a lógica. A gente tem uma máxima de uma galera que eu conheço faz um tempo já, que eles chamam dos 4 pilares, né, do marketing digital. O primeiro pilar é a atração. Você tem que ter tráfego, porque se você não tem tráfego, tipo, você não consegue achar o cliente. Então, é como se você tivesse assim, putz, vou começar. Se eu pudesse escolher montar o meu escritório numa vielinha lá, ou montar meu escritório na Avenida Paulista, e com uma placa gigantesca falando o que eu faço, onde que eu escolher? Lógico, a Avenida Paulista. Então, cara, aonde estão as avenidas paulistas agora que eu posso já, ter um acesso direto a esse cara? Então, aí, esse é, por exemplo, o cara que é o escritório de 40 anos lá, esse é uma Avenida Paulista, velho. O cara tem tráfego todo dia, tem gente entrando lá e gente que às vezes sofreu um acidente de trabalho, tá indo pedir com ele um auxílio-doença lá, um auxílio-acidente, por exemplo, mas pode caber uma ação trabalhista, e esse cara não faz. Então, será que esse cara tem parceiro? Será que esse cara não tem parceiro? É sempre tirar esse preconceito, porque às vezes a gente pensa, esse cara já deve ter parceiro, nem vou bater na porta. Cara, às vezes é isso que te limitou de conseguir, sabe, fazer a parada.
Assim como outros, por exemplo, tinha um cara que é conhecido meu, já faz muito tempo, e esse cara fazia muito associação de bairro. Então, o que ele fazia? Cidade interior, principalmente aqui do interior do Paraná, chegava naquelas associações de bairro, chegava na igreja, chegava, sabe, onde tinha um líder de comunidade, que é o cara que conhecia o povo todo, chegava nessa cidade e falava assim, cara, eu faço uma ação que funciona assim, assim, assado, ajuda as pessoas dessa maneira, e que as pessoas que têm direito a isso são essas pessoas aqui. Você não conhece alguém aí na cidade que tem mais ou menos esse fit aqui? E aí, no caso dele, era a revisionar o artigo 29 lá, que era pessoas que tinham recebido auxílio-doença ou algum tipo de auxílio de benefício por incapacidade. Então ele tinha uma lista do que era esse público. Chegava pro cara e falava, pô, conheço, ó, dona fulana, seu ciclano, não sei o quê. E, cara, ele ia lá, mano, sola de sapato. 2013, sola de sapato. Chegava lá, batia na porta do cara. Quanto custou isso pra ele? Cara, a gasolina do carro dele. Tipo assim, precisa fazer necessariamente um investimento alto em mídia paga para conseguir captar clientes, cara. Existem outros caminhos, né? E aí, lógico, sim, isso faz parte, mas em algum momento, talvez no início, né, como você falou, não é onde eu vou colocar a maior parte do meu dinheiro, né? Talvez a maior parte do meu dinheiro esteja focado em fechar contratos. E aí, como é que eu faço isso sem gastar para trazer o cara, né? Então, de maneira resumida, para complementar, acho que é bem legal isso que você falou, cara. Hoje, o que você vê desses vídeos, cara? Quando você produz os teus vídeos, o que você vê de repercussão, assim? Você vê mais resultado nos vídeos que são mais técnicos, você vê resultados nesses vídeos dos 5 segundos. O que para você hoje, porque eu lembro que você, vendo rapidamente lá o teu Instagram, teve alguns vídeos que bateu quase 10 mil visualizações. Então, como é que esses vídeos especificamente, na tua visão, você falou, cara, isso aqui funcionou e qual foi a repercussão disso para você? Cara, os vídeos que funcionam muito são vídeos que você fala sobre casos concretos. Tá. Assim, pode ser que você comente algum caso midiático, que nem agora tá muito alto do Renato Cariani. É um vídeo que vai gerar um conteúdo que todo mundo vai parar para ver, até mesmo porque por estar falando muito na rede social, o próprio algoritmo entrega mais. Né? Então esse é um tipo de vídeo que fala bem. Ou então quando você fala algum caso da sua vivência. Principalmente na advocacia criminal, as pessoas têm muito interesse por isso, em saber como que é a rotina do advogado. Então, quando você conta algum casinho ali que você atendeu, lógico, não vou identificar, mas ali contando a história de maneira meio por cima, Sim. Gera muito resultado. E esse tipo de vídeo que você conta a sua rotina, conta um caso concreto, ele gera muita autoridade também. Total. Desde que seja plausível aquilo que você está falando. Igual eu falo, gente, pelo amor de Deus, né? Não vamos inventar historinha, história para boi dormir e tudo mais. Você fala ali a história, eu atendi tal pessoa aqui, o problema dele era esse, isso e isso. A pessoa vai ver verdade naquilo e vai engajar bacana, porque a pessoa vai parar para ouvir. Sim. O ser humano é assim, né? O ser humano gosta de ouvir história. Isso se aplica muito na rede social. Então. Quando a pessoa começa a ouvir uma história, ela quer saber o desfecho. E daí, lógico, tem técnicas para contar também, começo, meio e fim, não deixar aquilo ali maçante, muito extenso. A rede social é para entreter, né? Então a pessoa ela quer alguma coisa rápida. Mas esse tipo de vídeo ele entrega bem. Vídeo viral também entrega bastante, cara. Vídeo de humor. Eu fiz alguns vídeos de humor ultimamente que entregaram bem mesmo. E assim, é coisa, cara, que eu gasto 10 minutos pra fazer, você entendeu? Coloco o celular assim, teve um que eu fiz, cara, olha, eu coloquei o celular assim e gravei eu tomando café. Eu gastei 5 minutos pra gravar. Aí eu peguei, escrevi a legenda ali e coloquei na legenda, assim, é complicado você contar com os honorários do êxito sem nem ter ajuizado a ação. Entendeu? Eu coloquei uma musiquinha meio de humor. Viralizou. Acho que pegou, sem colocar nenhum tipo de impulsionamento lá, acho que pegou 5 ou 6 mil visualizações no orgânico. Então, assim, esses vídeos, cara, viralizam bastante. Só que daí volta naquilo que eu falei, né? Você tem que entender em qual momento da sua advocacia você tá. Total. Não vai ficar fazendo muito vídeo de humor sendo que você não atendeu nenhum cliente ainda. Isso pode ser um tiro no seu pé. Fácil para você se perder nisso. Fácil para você se perder. E a rede social, cara, e o ser humano também é assim. Vai de muita vaidade, vai de muito ego. Então, às vezes, o advogado, ele quer viralizar, mas ele tem que pensar, igual eu falei, cara, que ele é advogado. Então, você tem que gerar conteúdo voltado para sua advocacia, que vai atender o momento da advocacia que você se encontra. Total. Cara, até eu acabei falando dos 4 pilares, não falei quais eram os 4 pilares, né? Então, o primeiro pilar, ele está relacionado a isso que você falou. Então, atração. Né? Qual é o lugar que eu consigo o cliente, que eu consigo trazer esse cara, que eu consigo acessar ele. E aí, a gente pode viajar muito de qual é o canal perfeito para isso, mas a verdade é que, cara, você tem que achar aquilo que cabe no teu bolso no primeiro momento. Só que depois que você atrai o cara, você tem que querer ter uma
uma estratégia para monetizar ele. Então, por exemplo, o que eu acho que complementa isso que você falou? Se o cara faz muito vídeo de humor, viraliza o tempo todo, isso não garante para ele clientes no bolso, né? Clientes fechados. Garante, às vezes, que ele vai ter mais seguidores, vai ter 1.000 seguidores, 10.000 seguidores, 5.000 seguidores, mas veja, de que adianta ter 15, 20, 30 mil seguidores se você não tem uma estratégia para monetizar esses caras? Então, a lógica do conteúdo passa a ser assim, putz, como é que eu atraio o cara agora que eu consigo depois ter uma estratégia para monetizar ele? Então, às vezes você tira um pouquinho a ideia do humor, por exemplo, e você passa também a trazer coisas de curiosidade. Por exemplo, assim, cara, muita gente hoje, para não dizer 100% das pessoas leigas do Brasil, não sabe direito nenhum, cara. Então, assim, tipo, cara, tanto que tanta gente hoje é lesada e o judiciário é tão extenso em termos de processo, são 30 e poucos milhões de processos, porque, cara, se as pessoas soubessem os direitos dela hoje, na minha opinião, seria muito maior, inclusive, isso daí. Porque, cara, imagina assim, cara, coisas muito simples, velho. Tipo assim, coisa de condomínio. Tipo assim, porra, sei lá, o cara largou a porta aberta e o cachorro fugiu. De quem que e mordeu alguém, por exemplo, a responsabilidade é de quem? Tipo assim, esse tipo de coisa que ninguém sabe, mas que são situações que podem acontecer no dia a dia de uma pessoa, o cara não sabe que é o direito dele. Então, se você tá ali num trabalho de explicador, putz, o cara vem pela curiosidade, putz, eu não sabia disso, quem é esse cara? Começa a seguir esse cara. Agora você tem uma estratégia ali de conteúdos que fazem com que esse cara agora monetize. Tipo, problemas comuns do dia a dia que podem virar um processo. Isso também vira pauta de conteúdo, né? E aí você mescla isso, cara, porque depois que você atrai e você monetiza, aí é retenção. Então, como você falou, às vezes prestar um bom serviço, daí sim, ser um bom advogado de fato, retém esse cliente, no sentido de o cara já foi teu cliente uma vez. Esse é o cara mais fácil de você vender de novo. Sim, total. Né? Então, esse seria o terceiro pilar para daí, então, depois você tentar trabalhar lógicas de engajamento, lógicas de fazer com que esse cara compre mais vezes do teu escritório. Qual que é o primeiro, então, pensando assim, cara, primeiro eu trago o cara para ele me conhecer, eu preciso atrair mais pessoas. Sim. Depois que eu atraio as pessoas, eu monetizo elas. Exato. Eu penso em alguma forma de fazer elas comprarem alguma coisa de mim. Depois disso, eu preciso ter algum bom produto, eu preciso entregar uma boa parada para que ela, fidelize, seja um bom cliente, lembre de mim, e passe a indicar e tudo mais. E depois eu procuro estratégias para engajar mais esse cara para que ele compre outros processos, para que ele faça outras estratégias, né? Então, de maneira resumida, eu acho que complementa um pouco isso. E no criminal tem muito disso. Total. Muito, muito, porque infelizmente as pessoas que têm um processo crime, ela não vai ter um, cara. Ela vai ter vários processos de conhecimento, né? As ações penais ela vai ter provavelmente mais de um, e ela vai ter provavelmente já uma execução penal em andamento. Então, assim, você vai trazer ele, você vai entregar o conteúdo, você vai fidelizar ele, você vai gerar recorrência com ele. No criminal isso acontece muito, muito, legal. Muito. Show de bola. Que massa, cara. E aí, um ponto que me gerou agora, que eu quero resgatar do que a gente tinha falando agora sobre uma terceira parte, que seria a parte própria de captação, de contratar, de fechar contratos, propriamente dito. Cara, você falou que no começo você olhou para o Google AdSense, mas você olhou também principalmente para a Jus Brasil. E a Jus Brasil é uma plataforma muito massa, a gente inclusive conhece, é amigo do Felipe Moreno, que é um dos fundadores da Jus Brasil e tudo mais. Então, assim, o que é legal da Jus Brasil é que hoje ela possibilita lá um hall, né, de oportunidades, de leads, né, vamos dizer assim, de contatos que chegaram na Jus Brasil e falaram, cara, tem um problema X, tem um advogado aí que pode me ajudar, e aí tem um monte de advogado lá cadastrado que compra, né, os créditos para conseguir acessar. Cara, algumas reclamações que eu escuto e eu quero entender como é que foi a tua experiência nisso. Pô, velho, tem 3 salas, né, por lead, por contato. Então, tipo assim, 3 salas que eu quero dizer, tem 3 advogados que podem abrir uma sala com o mesmo cliente. Ou seja, o cara pode passar em 3 escritórios ou 3 advogados diferentes falar com o cara até ele decidir com quem ele quer fechar contrato. E aí muito advogado reclama disso porque fala, porra, daí se eu não chego primeiro, é uma briga de preço, porra, se não sei o quê. E tem algumas reclamações nesse sentido. Como que você lidava com isso, cara? Você chegava primeiro, como é que era a tua rotina para fazer o Jus Brasil virar para você? Tá. Cara, para eu fazer o Jus Brasil virar, eu adotava a seguinte estratégia. F5, para pegar os que chegou agora eu peguei, justamente para fugir disso. Legal. Para fugir de outros contatos. Primeiro porque... Cara, primeiro assim, o Jus Brasil... Vou até fazer uma crítica aqui, qualquer coisa depois, mas... Claro, pô. O Jus Brasil, o problema é o seguinte, cara. Eu não sei o que acontece, mas chega muito lead não qualificado. Eu não sei o que acontece, mas, sei lá, as pessoas acreditam que quando elas digitam o problema delas, elas vão ser atendidas por advogados gratuitos. Tem gente que confunde com defensoria pública, total. Tem gente que acha que é uma plataforma que vai tirar a dúvida dela. Então, a primeira análise que você tem que fazer é assim, esse potencial cliente aqui, esse lead aqui do Jus Brasil, ele quer um advogado particular ou ele quer tirar uma dúvida ou ele quer ser atendido pela defensoria pública? Uhum. Isso como que eu diferenciava? Eu diferenciava para ver se a pessoa ela tinha escrito aquele textinho lá relatando o problema ou se ela tinha só preenchido aquele formulário. Respondido as perguntas, né? Isso. Legal. Se ela respondeu só as perguntas lá, eu falava assim, cara, provavelmente esse cara aqui ele quer só tirar a dúvida. Porque ele não se deu o trabalho nem de digitar
Então já vou pular. Legal. Deixava para lá. Legal. Depois disso eu ia justamente nisso. Procurava quem não tinha nenhum advogado em contato lá e entrava. Outra coisa também é a questão dos créditos, né? Eu tentava justamente colocar na balança, assim, qual que vai me gerar um contrato bacana sem eu gastar muito crédito, porque no começo é difícil, né? Sim. Então eu procurava fazer isso. A partir do momento que eu entrava em contato com o cliente, que eu fazia o primeiro contato com ele, eu já tentava extrair dele no máximo qual a forma que ele gosta de ser atendido. Né? Já de cara. Já de cara. Primeira coisa. Já mandava a mensagem no WhatsApp ali para ele. Boa tarde, sou Matheus, vi que você tem problema X no Jus Brasil. Vamos conversar melhor sobre isso. Como que o senhor gosta como que o senhor prefere que eu te atenda? Que eu te ligue, chamada de vídeo ou presencialmente, se fosse alguma pessoa aqui da região. Sim. Daí ela me respondia, dependendo da situação, marcava um horário com ela no escritório. Acho que eu consegui fazer isso umas 5 ou 6 vezes, porque a plataforma era muito ampla. Poucas vezes fiz videochamada, tá? Poucas pessoas quiseram fazer videochamada, mas a grande maioria foi por WhatsApp. Direto na conversa. Direto na conversa. Legal. Quando era na conversa, eu tentava já extrair como que a pessoa preferia que fosse a conversa, por áudio ou por escrito. Legal. Porque até isso, às vezes se você mandar uma mensagem escrita, dependendo da pessoa, ali no Jus Brasil, infelizmente, são pessoas com baixa remuneração, são pessoas um pouco mais humildes. Sim. Então, às vezes, a pessoa tem até dificuldade de ler. Então, eu mandava, no começo da conversa para me apresentar, mandava escrito, logo em seguida mandava um áudio e via como que a pessoa ia me responder. Se ela me respondesse por áudio, eu já conduzia a conversa por áudio também. Legal. Entendeu? Tudo para tornar mais acessível para ela. Legal. O grande problema no Jus Brasil era que chega para assinar a procuração e o contrato. Porque daí eu não sei qual que é a resistência da pessoa, talvez isso nem seja um problema da plataforma, mas seja um problema da pessoa. Da pessoa em si. Naquela época eu fazia por PDF, né? Eu mandava o PDF para a pessoa imprimir para assinar e para devolver. Hoje em dia, com plataformas de assinatura digital, é menos difícil, mas ainda assim algumas pessoas têm dificuldade. Então, acho que os principais percalços e dificuldades do Jus Brasil são esses. Você filtrar quem de fato quer um advogado particular, quem não quer, gerar autoridade ali para a pessoa no momento do atendimento, sobre a ótica dela, tá? Não sobre a minha ótica, porque assim, para mim que sou advogado, é 1000 vezes preferível atender a pessoa presencial. Para mim, no começo. Sim. Porque ali eu vou ver a pessoa vai ver meu rosto, vai ver meu nome, aquilo vai ficar guardado na cabeça. Porque se a pessoa conversar comigo pelo WhatsApp, talvez ela nem lembre meu nome em uma próxima oportunidade, entendeu? Então, trazer ela ali pro tete a tete é mais vantajoso. Com certeza. Mas não é, lógico, não é indispensável. Fazendo o atendimento presencial, o atendimento virtual, de gerar o maior valor possível para a pessoa lembrar do meu nome. Se eu não fechar o contrato com ela em uma segunda oportunidade para ela me procurar novamente, então, dali em diante. O Jus Brasil me gerou bons contratos, tá? Me gerou bons contratos. Contratos no criminal, que tem pouco lá, tem pouca demanda. Sim. Lá a demanda muito maciça é de trabalhista, consumidor e família. Sim. Consumidor e trabalhista principalmente. Mas eu consegui gerar uns 5 contratos lá que geraram um valor bacana. Legal. Cara, esse ponto que você trouxe, os próprios caras têm ciência disso, até porque essa vertical de negócio da Jus Brasil, de leads, né, esse marketplace de leads para ele não é algo tão interessante, porque esse é um desafio que eles não vão conseguir vencer. E a gente já trocou muita ideia com o Felipe sobre isso, cara, e a gente também tem uma visão legal para compartilhar sobre isso, porque qual que é a lógica? Cara, a maioria dos leads que vêm pelo digital, necessariamente eles vão ser desqualificados. Sim. Porque pensa assim, cara, pela racional, né? O que a internet proporciona para as pessoas? Ela proporciona acesso. Porque, veja, antes, para eu falar com um advogado, antes da internet existir, eu tinha que ir no escritório dele. Às vezes, uma consulta já me custava alguma coisa, porque eu tinha que sentar com o advogado, bater um papo com ele ali, e mesmo que não me custasse uma consulta, ele me atendesse de graça, eu tenho que pegar um ônibus e ir até lá, pegar meu carro e ir até lá. Então, tem um custo, nem que seja minimamente físico, eu vou ter que ter um custo com isso. A internet não, velho. Eu faço lá, comendo minha batatinha, vendo televisão, vendo Faustão, eu tô falando com o advogado, eu tenho acesso ao médico, eu tenho acesso a muita coisa com muita facilidade. Dado isso, cara, ficou muito fácil as coisas para as pessoas hoje. Então, como não tem um esforço físico, cara, eu acho que eu encaixo. Quero saber. Mando lá. Exato, Entende a lógica? Então vai chegar todo mundo, velho. A natureza das pessoas que vão chegar, tradicionalmente, elas são mais desqualificadas. E aí, qual que é a lógica? Pô, mas não tem uma estratégia, alguma coisa que eu possa fazer para qualificar melhor o cara? Velho, até tem. Mas a verdade é, cara, hoje, dentro do digital, o que você pode fazer? Puta, eu vou, sei lá, colocar um formulário. Antes do cara chegar no meu WhatsApp, lá na minha página, lá no Facebook, no Instagram, ele clica no botãozinho e ele cai no formulário antes de cair no meu WhatsApp. Beleza, uma estratégia que tende a funcionar, porque você pensa só, o cara vai ter que responder um monte de perguntas, eu estou gerando um custo agora para ele, para ver se ele realmente tem aquela vontade de pegar o carro e vir até o meu escritório, vamos dizer assim, né? Então, gerou esse custo para o cara e o cara foi lá e respondeu o formulário. E aí eu falo, cara, essa é uma garantia de que o cara vai ser qualificado? Ainda não, porque veja,
um exemplo muito simples, né? Negativação indevida. Vamos supor que eu fiz um vídeo lá no Instagram falando sobre negativação indevida e falando assim, você aí que tem uma dívida com o nome sujo, mas você não sabe de onde essa dívida está vindo, sabe que além de você poder limpar o seu nome, ainda por cima o banco ou quem está te cobrando essa dívida indevida tem a necessidade, o direito de você tem o direito de pedir um dano moral, uma indenização que funciona assim, não sei o que, não sei o que. Cara, pensa só do lado de quem está vendo esse conteúdo. O cara vai olhar e falar assim, peraí, velho, deixa eu ver se eu entendi. Eu tô todo lascado aqui, mas... Então quer dizer que se eu falar que eu não reconheço a dívida, que eu não tenho outra dívida no meu nome, eu não só posso limpar meu nome, como eu ainda posso pedir uma grana, ganhar uma grana com isso. Puta, cara, mas é agora que eu quero saber como é que funciona. E aí, veja, no formulário eu vou perguntar, né? Obviamente, teu nome, teu WhatsApp, e você reconhece essa dívida, você tem... alguma outra dívida do seu nome, ele vai responder não para as duas perguntas. Só que, lógico, quando o cara chegar para eu atender, eu vou atender ele normal, como você faria. Só que o cara chegou para mim, eu não sou bobo, né, velho? Não vou entrar com uma ação com alguém que eu não conheço. Então eu vou, então me passa teu CPF para fazer uma análise prévia, para a gente já ver uma ideia de quanto que vai ser o valor, tal. Beleza, o cara vai lá e passa. A hora que eu jogo, eu descubro que o cara tem 5 dívidas em 2 bancos diferentes. Então, assim, pro marketing, esse cara era qualificado, baseado no formulário, muito bom. Só que o meu atendimento não deu certo. Então, assim, cara, entender que isso faz parte do jogo, aí você entende que agora a solução desse problema não vai estar no marketing, não vai estar na internet. Você vai ter que resolver isso dentro do WhatsApp. E aí tem várias formas de você resolver isso. Cara, para quem tem condição, bota alguém para ficar atendendo. Tipo, bota alguém para ficar lá o tempo todo, porque, veja, a maior parte do seu tempo despendido no WhatsApp vai ser com pessoas que não vão fechar contrato. Necessariamente a maioria vai ser desqualificado. Então, dado que isso é importante, mas você tem o seu tempo e o seu tempo tem uma importância para outras coisas, cara, coloca alguém para fazer isso, para quem tem condição. Para quem não tem condição, cara, de contratar uma pessoa, tem uma forma hoje, por exemplo, que a gente faz aqui. Cara, a gente desenvolveu um robozinho, uma inteligência artificial, que ele fica lá respondendo. E aí ele fica lá conversando com a pessoa e fica lá, tipo, tirando essas dúvidas diretamente do cara. Se o cara tiver direito, realmente, baseado no que o próprio robozinho pergunta, ele passa para frente, marca a reunião. Se não, morre ali, vai ficar descartando ali. Essa é uma outra possibilidade. Cara, existem várias formas de você fazer isso, mas entendendo que, cara, não é no digital que eu vou resolver esse problema, cara, vai ter que ser necessariamente no WhatsApp esse atendimento. E aí uma dúvida que eu tenho, cara, quando a gente fala de atendimento, Matheus, porque, por exemplo, vindo da Jus Brasil, né, de um canal externo, às vezes o cara não lembra, velho, que ele deixou lá o formulário dele. Eu não sei se isso já aconteceu contigo, mas eu queria coletar um pouco da tua experiência de tipo, cara, como é que você quebra essas objeções? Como é que você faz o cara confiar em você, sendo que esse cara às vezes largou o telefone dele lá na Jus Brasil e ele meio que tipo perdeu a esperança de alguém ia chamar? Como é que funciona isso aí, cara? Cara, às vezes as pessoas nem lembram, tipo assim, nem sabem, lógico, da perspectiva do lead ali, do consumidor. Eles nem sabem o que é Jus Brasil, cara. Já aconteceu comigo, falou, não sei. Sim. E acontece muito, as pessoas não lembram, elas não sabem onde que vê. O que eu faço? Já no primeiro contato, ali nas primeiras mensagens, eu falo assim, olha, eu vi na plataforma Jus Brasil, uma plataforma online, assim, é certo que você tem tal problema. Uhum. Você digitou isso. Uhum. Às vezes as pessoas se lembram e falam, é verdade. Legal. Aí você consegue retornar, porque de fato isso acontece, cara. E só fazendo outro gancho nessa questão de qualificação de lead, isso não é um problema só do Jus Brasil. É de todo o marketing digital. Google AdSense, mesma coisa. Eu tenho uma dificuldade enorme em atrair clientes qualificados pelo Google. Cara, não adianta. Muda a palavra-chave, restringe alcance, faz qualquer coisa. É difícil. Sim. Difícil. Chega muito... É um problema meio que incomum de todas as plataformas. Curioso vai chegar demais. Que nem esse exemplo que você citou da inscrição indevida. Eu tenho uma inscrição indevida. A pessoa já fala assim, eu tenho direito? Tipo assim, ela já quer que você responda ali no primeiro contato se ela vai receber, é 3 mil, é 5 mil que eu vou ganhar, quanto que eu vou ganhar. Então, assim, curioso vai chegar demais. Agora, o cliente qualificado, rapaz do céu, cara. É um parto mesmo, em todas as plataformas, até Facebook, AdSense também, é complicado. É complicado. Mas no Jus Brasil, o que eu fazia basicamente era isso. Eu tentava relembrar a pessoa do problema dela, de que ela digitou no site. Você digitou na internet lá. Já tive casos da pessoa falando assim, não, mas às vezes eu estava falando com a defensoria. Daí a pessoa não sabe se ela estava no site da defensoria, se ela estava no site do Jus Brasil. Aí eu não conseguia saber se ela estava falando da defensoria que ela tinha ido presencialmente na defensoria ou não. Não, mas é que eu queria advogado de graça. É complicado, cara. Total. Cara, olha que louco isso, porque a gente teve um tempo, né, que a Trimind tinha uma solução parecida com a da Jus Brasil, era tipo um marketplace de leads. E aí os advogados relatavam a mesma dificuldade. Velho, eu falo com o cara e, o cara não responde. Ou às vezes o cara nem fala, não tem interesse, não sei de onde você pegou meu número, não sei o quê. Cara, e aí o que eu sempre falava, né, exatamente o que você fazia. Cara, você tem que dar contexto para a pessoa, porque de fato, veja,
quantos formulários e quantas coisas eu sou bombardeado o dia inteiro. Não vou lembrar, cara. Não vou lembrar. A não ser que aquilo seja extremamente mega blaster importante para mim. Ou você acertou no time. O cara acabou de preencher, você já acabou de chamar. Tipo, beleza. Mas se isso for 2 horas da manhã, cara, eu tô dormindo, sinto muito, né? Então não tem muito como fazer dessa forma com escala. E aí o que eu falava? Cara, tem que gerar contexto pro cara. Então toda a informação que o cara colocou, mesmo que seja 2 respostas de um formulário, cara, usa isso para que você consiga agregar de alguma forma contexto para a pessoa, porque hoje a pessoa se identifica, se lembra das coisas baseado em contexto. Lembra aquela coisa lá do dia que a gente tava na bicicleta, não sei do que, não sei da quanto? Puta, lembro. Mas se eu tivesse falado, lembra daquele dia que você me falou tal coisa? Puta, não lembro, cara. Entende a lógica? Sim. Então, assim, quando você mais traz contexto para a pessoa, mais fácil você tem de gerar essa lembrança, essa conexão e de você daí sim influir o teu atendimento. Só desculpa de interromper, eu quero só me corrigir aqui um pouco. Não é que a gente tá falando que não dá certo, tá? Que o Jus Brasil não dá certo, que o Google AdSense não dá certo. É a dificuldade de você qualificar o cliente. É a dificuldade de você conseguir uma estratégia tanto de atendimento como de filtragem no Jus Brasil, uma estratégia de campanha no Google AdSense, que você consiga trazer um lead qualificado. Porque até no Google, tanto no Jus Brasil como no Google AdSense, só o primeiro lead já tem custo. Só para você desbloquear o telefone da pessoa ali no Jus Brasil já vai ter um custo. Quando a pessoa clica na sua campanha no Google AdSense, já vai ter um custo também daquele clique. E dependendo de como tá ali as palavras-chave, toda essa situação que eu não sou muito apropriado para falar, né? Mas assim, ela vai ter um custo. Então a dificuldade principal é essa, é gerar o lead qualificado. Total, né? Cara. E isso é um desafio tanto, velho. Um desafio tanto. O que a gente vê é que você tem percentuais saudáveis. Então, assim, existe vamos dizer assim, um certo teto. Tipo, cara, vamos supor, pô, só tá vindo lead desqualificado. É muito fácil a gente só falar do ruim, nunca focar no bom, né? Mas peraí, tá bom, vamos entender. De 10, quantos são qualificados? Aí você fala, pô, velho, 3, 4. Vamos pensar. Pô, então tá bom, 30, 40% do que chega, você aproveita. Pô, legal. Então, legal. Agora vamos ter que fazer uma conta da seguinte maneira. Quanto tá custando o lead geral? Né? O lead qualificado ou desqualificado? Os dois. Quanto tá custando todos os leads que tá chegando? Você fala, pô, cara, 30 pila, 20 pila. Puta, aí já lascou, velho. Porque pensa, se você só aproveita 30%, isso encarece 3 vezes, né? Sim. O teu custo ali do lead. Porque de 10 que você pagou 30 cada um, 300. Só que só 3 vão ser aproveitados. Então, cara, são 100 pila por lead. Cara, se é 100 reais cada lead, agora você pensa, quantos eu fecho? Quantos contratos eu consigo fechar? Puta, preciso falar com 10 bom, 10 qualificado, para um virar contrato. Então, puta, cara, pensa que agora 100 cada um vai te custar milão o contrato. Qual é o contrato que você faz? Inscrição indevida. Quanto você ganha? 2,5, 3. Puta, comeu tua margem. Aí lascou, velho. Horas de trabalho, êxito, cara. Legal. Aí qual que é a ideia, cara? Qual que é o caminho? Puta, então essa avenida aqui tá me trazendo um lead que é muito caro. Tá me trazendo uma pessoa que, beleza, funciona, mas é caro. Eu tenho que encontrar uma avenida que me traga esse cara mais barato. Aí a gente começa a diversificar um pouquinho a estratégia. Então, por exemplo, hoje o Google te cobra pelo clique, né? Então a pessoa que clicou, ele vai te cobrar por isso. Para a pessoa clicar, ele tem que ter uma amostragem muito grande. É baseado sempre em estoque, velho. Então assim, o Google tem um estoque gigantesco? Tem um estoque gigantesco. Só que como ele só te cobra pelo clique, ele vai ter que entregar para uma galera esse anúncio para que ele consiga te cobrar, porque o objetivo dele é ganhar dinheiro com você. E aí, lógico, isso para ele gera um custo de servidor, propriamente o próprio servidor do cara. Então, por isso que o Google tende a ser um pouco mais caro, porque é uma ferramenta de busca ativa, só que uma busca ativa que tem que ter o cara clicar no anúncio. O cara tem que clicar nesse anúncio para ele te cobrar. Então, por isso, é como se ele estivesse te cobrando no êxito. Por isso que o advogado que cobra no êxito tem honorários um pouquinho maiores. O Google também, ele te cobra no êxito. Só quando o cara entra na tua página que ele vai te pagar, ele vai te cobrar. Enquanto o cara não entrar, ele não te cobra nada. Então, obviamente que é mais caro, porque pensa só, num processo de êxito, 30% de 100 mil é 30 pau, velho. Então, assim, é uma grana. Agora, Facebook, cara, Facebook, Meta, ele não cobra necessariamente para você por um clique. Ele não te cobra pelo clique. Às vezes ele vai te cobrar pela impressão. Ou seja, apareceu para você, pronto, já estou te cobrando. Ele apareceu aqui, ponto, já estou te cobrando. Então ele é mais um panfleteiro nessa lógica. Como ele é um panfleteiro, cara, entrega panfleto para todo mundo. Para quem é qualificado, para quem não é, para quem é perfil, para quem não é. Só que como ele te cobra por panfleto entregue, não necessariamente pelo clique do cara, isso custa mais barato. Aí, Meta tende a ter uma amostragem, um estoque tanto grande quanto de usuários, né, quanto do Google, só que é mais barato. E aí, por exemplo, talvez para inscrição indevida, se eu tentar jogar isso aqui no Meta, eu consigo gerar o lead mais barato. A taxa de qualificação vai ser a mesma. Então vai ser os mesmos 30%. Só que agora não custa R$1.000 o contrato, me custa 300, por exemplo, me custa 400. Aí eu tenho margem. Aí faz sentido uma estratégia como essa ficar lá no Meta e estratégias que eu cobro um pouco mais caro ir para Google, por exemplo, né? Show de bola. Cara, legal. E agora, para a gente seguir, então, para uma reta final, cara, como que funciona hoje
o teu fluxo de atendimento. Então, imagino que você já tentou, cara, já captar clientes hoje pela Ajuda Brasil, por indicação, pelo Google AdSense. Hoje, como é que funciona o teu fluxo, cara? Então, assim, você sempre mantém uma lógica de atender no WhatsApp, você geralmente marca uma reunião presencial ou online, que seja. Existe um racional que você segue sempre para fechar esses contratos? Como é que funciona isso, cara? Cara, eu prezo pelo conforto do cliente. Tá? Eu prezo pelo conforto do cliente. A forma que for mais confortável para ele, eu prezo. Uhum. Porém, enquanto advogado, eu prefiro atender a pessoa presencialmente. Uhum. Eu prefiro atender a pessoa presencialmente. Por quê? Porque geralmente quando você atende pelo virtual, por conversa no WhatsApp, não necessariamente videochamada, mas por conversa no WhatsApp, a pessoa ela tem uma ânsia, um anseio ali, ela quer que você dê a solução para ela e eventualmente às vezes escapa, às vezes eventualmente você solta a solução, você dá o pulo do gato, que seria a coisa que você ia fazer ela assinar. E se o cliente está conversando por você por WhatsApp, provavelmente ela está conversando com mais de um, entende? Então eu procuro sempre trazer ela pessoalmente para a gente já fechar o contrato do que atender ela no WhatsApp para não entregar solução ou às vezes para não acabar prometendo algum resultado para ela. Mas assim, então assim, como que funciona a minha realidade hoje? Os clientes eles vêm de rede social, vem bastante, vem muito de indicação de outros advogados também, Legal. tá? E vem de Google AdSense. Basicamente eu tenho essas 3 fontes. E recorrência de outros clientes. Então seriam basicamente essas 4. Legal. Quando eu tenho o primeiro lead de contato, eu vejo, olha, eu tenho escritório em Apucarana, em Califórnia, que é uma cidadezinha vizinha lá, e tem escritório em Faxinal, que é uma cidade um pouco mais longe. Dependendo de onde for essa pessoa, eu falo, olha, eu posso atender em uma dessas 3 cidades, onde você prefere. Tá? Então, você já sempre, só para eu entender aqui um racional, você já fala que você tem escritório nesses 3 lugares e você já fala assim, onde se fica melhor para você, eu te atender já tipo meio que incentivando o cara a ir presencial, né? Exato. E aí como é que funciona depois disso? Exatamente. Se a pessoa falar, olha, para mim fica mais confortável mais perto de ir para Apucarana ou enfim, para qualquer outra cidade, Faxinal, Califórnia, fala assim, não, beleza. Já fechou? Qual horário a gente vai? Dia, marcamos, te espero lá. Legal. Maravilha. Se a pessoa falar, olha, doutor, então, para mim é complicado porque eu trabalho, isso e aquilo, eu falo assim, não, sem problema. Vou tentar marcar uma videochamada. Se a pessoa fugir da videochamada, aí eu sigo pelo WhatsApp. Mas eu não tento fazer isso tudo de maneira imediata, tá? Lógico, chegou o lead, já vou tentar conversar com ela da maneira mais rápida possível, até pelo senso de urgência dela, né? Só que eu tento conduzir ao máximo para trazer ela para o presencial ou por no máximo uma videochamada. Se eu ver que não tem jeito mesmo, aí a gente conversa ali pelo WhatsApp por escrito ou por áudio. Cara, legal. Tá? Mas sempre assim, e tomando um cuidado também para não entregar resultado ou não dar a solução do problema dela, para ela não sair e falar para outro advogado. E infelizmente, assim, eu fico até triste de falar, mas infelizmente isso acontece, cara. Você fala assim, olha, a gente pode fazer isso no seu caso e a projeção de resultado é essa. A pessoa sai ali, fala, e o meu valor da prestação do meu serviço é tanto. A pessoa sai e vai em outro e o outro fecha mais barato. Então isso infelizmente acontece bastante. Mas basicamente é isso. E a partir do momento que eu vou fazer o atendimento da pessoa, que eu estou fazendo o atendimento, aí lógico, aí eu uso um script. Não é um roteiro engessado, mas um script. Primeiro eu entendo o problema dela, eu vejo qual que é a solução que ela almeja, que ela pretende, e entrego alguma coisa ali para ela adequado do que ela está planejando. Por exemplo, se a pessoa chega... acontece isso muito no criminal. A pessoa chega e fala assim, eu quero um habeas corpus. Ela já sabe o que ela quer. Ela já sabe que ela quer um habeas corpus. Legal. Então, você já segue nessa área, porque assim, se a pessoa está presa, por exemplo, ela já tem uma execução penal andando, o habeas corpus ele vai ser cabível para progressão de regime também, se já teve uma negativa no primeiro grau. Então, você já entra com o habeas corpus, você já faz um contrato ali só para o habeas corpus. Você não precisa tentar conduzir esse cliente, mudar a ideia dele, desconstruir a ideia inicial que ele teve para tentar fechar um acompanhamento na execução penal. Faz sentido. Você entendeu? Então a pessoa ela já... E isso, rapaz, os caras do criminal, os caras são espertos, velho. Doutor, eu quero um habeas corpus porque eu já posso progredir de regime desde tal data e isso e aquilo. Você fala assim, vamos fazer. Você pega e fecha o contrato no cara do habeas corpus. Então, nesse caso em específico, ele já é um lead qualificado, porque ele já chegou sabendo o que ele quer. Já tá mamãozinho com açúcar para você fechar, tá? Diferente é um pouco de quando a pessoa chega e, por exemplo, fala assim, eu tô com o meu marido preso. A pessoa nem sabe por que ela tá presa. Não sabe se é um flagrante, se é uma preventiva, se é uma prisão temporária, se ela já está cumprindo a prisão definitiva. Então, ali você tem que entender o problema, verificar o que é de fato, para tentar entregar uma solução adequada e juridicamente cabível naquele caso. Total. Então, o principal, depois de já iniciar o atendimento, o principal... ponto de partida é você entender o problema e a solução que a pessoa deseja. Legal. Fechando isso, você entendendo, falar assim, não, então beleza, então aqui a gente vai fazer, vamos pegar o exemplo do habeas corpus. Então aqui a gente vai fazer o habeas corpus.
Aí você explica para a pessoa o que é aquele procedimento. Daí é o momento de você gerar o conteúdo, gerar o valor, gerar a autoridade. Aí você pode até adotar uma linguagem um pouco mais técnica, falar assim, ó, o habeas corpus ele é um remédio constitucional, ele não é necessariamente uma ação penal propriamente dito, porque é uma ação constitucional, ok? Você vai explicando ali de uma maneira um pouco técnica, exemplificando com outros casos que você fez. Olha, eu tive uma situação parecida, eu fiz essa estratégia, deu certo. Você vai gerando um valor na pessoa para ela enxergar a autoridade em ti. Depois que você gerou a autoridade, a pessoa meio que te comprou, entre aspas, aí é a hora do fechamento do contrato, né? Aí é a hora que se você vacilar, você vai perder. Durante o atendimento, quando eu vou partir para a questão de valor, durante o atendimento eu já tento pegar alguns insights da condição de pagamento da pessoa. Lógico, de maneira sorrateira, mas pergunto, legal, você trabalha com o quê? Como que você chegou até mim? Tipo, jogando conversa fora de maneira estratégica. Jogando conversa fora de conversa estratégica. Se a pessoa falar, não, eu não trabalho, eu dependo do auxílio do governo, lascou. Aí você pode perguntar o seguinte, e como é a sua família? Eles estão nervosos nessa situação? Como que eles estão? Se a pessoa falar, não tenho família... Lascou, aí ferrou 2 vezes. Aí não tem pra onde correr. Agora, se a pessoa falar... não, eu trabalho, isso e aquilo, e lógico. Gente, ó, eu tô falando a verdade nua e crua, tá? Sim. Se você vê que a pessoa tá com um iPhone, que a pessoa tá com uma roupa mais adequada, você já vê uma capacidade de pagamento um pouquinho melhor, né? Lógico. E outra coisa, tá? Assim, não é totalmente... Como que eu posso dizer? Você cobrar a partir da condição de pagamento da pessoa. É só para você ter um parâmetro ali de como que você vai conduzir. Você não vai cobrar mais uma pessoa que pode cobrar mais, até dependendo sim, porque geralmente você cobra a partir da complexidade do caso. Claro. Mas geralmente é isso para você conduzir ele no fechamento de contrato. Porque se você chegar para uma pessoa e falar que é mais humilde, que não tem tanto uma condição de pagamento, e falar, olha, fazer o seu habeas corpus eu vou te cobrar 5 mil, de cara, a pessoa vai cair para trás. Então, é só uma estratégia para você saber como que você vai falar o valor. Tá? Só para eu me retificar, para depois o pessoal não entender errado. Claro. Então, você vai fazendo toda essa estratégia. Hora de falar o valor, aí sim você vai usar essas informações para dar a informação para a pessoa. Se você vê que é uma pessoa que ela não tá nem aí para dinheiro, que ela tem condições de pagar, você tem que falar, é 5 pila para fazer o seu habeas corpus. Tá? Deixa a pessoa pensar. Se a pessoa falar, não, fechou, doutor, vou pagar no Pix à vista, morreu. Se a pessoa falar, como que eu posso pagar, ou o senhor parcela, aí você fala assim, não, a gente pode negociar uma forma de pagamento, como que ficaria confortável para ti? Sempre entregando isso para a pessoa. Não, porque assim, principalmente para quem está iniciando, às vezes a gente tem muita ânsia em fechar o contrato e entregar aquilo. Então assim, vai levando numa boa, vai tranquilo, sem demonstrar ansiedade e tudo mais, e deixa a pessoa falar. Quanto mais a pessoa falar, é mais adequado. Mas basicamente o script de atendimento é esse. Cara, animal. Boa parte do que você falou, a gente inclusive trouxe a gente chama de framework, né? A gente tem a mania de usar a palavra bonita para transformar isso em manual, tipo, transformar num manual de atendimento. Cara, muita coisa do que você falou, a gente falou nesse episódio até parece que a gente conversou antes desse negócio, mas é que realmente a gente falou muita coisa que exatamente da maneira como você desenhou aqui. Então vamos lá, para poder resumir para a galera, e aí você me corrige se eu estiver errado, tá? A primeira coisa que quando você começou lá falando sobre a tua estratégia, do teu fluxo geral, a primeira coisa que o cara tem que entender é, cara, não tem só um canal, não tem só uma aposta. Você tem o Google AdSense, você tem a Jus Brasil, você tem os teus parceiros e você tem os clientes que já são recorrentes, que já são clientes teus. Então, pelo menos você, no caso, já tem 4 fontes diferentes de geração de oportunidades para você. Beleza. Aí depois desse entendimento, então, cara, preciso procurar por mais fontes, posso apostar no Google, posso, mas eu vou ter que me mexer para procurar outras coisas, porque senão é mais fácil você se frustrar, aquilo não funcionar de primeira e você estava apostando tudo naquilo. Legal. Aí depois você parte para a lógica do atendimento. No atendimento, o teu primeiro foco ali já é, cara, vamos conversar tete a tete. Mesmo que seja virtualmente, mas vamos conversar tete a tete. Você já puxa o cara para isso. Então você não tende a chegar, por exemplo, no caso daquela pessoa que falou, meu marido está preso e não sabe o que está acontecendo. Você não resolve isso no WhatsApp, pelo que eu entendi. Você resolve isso, cara, de alguma forma tete a tete, ao vivo com a pessoa, né? Lógico, aí você você separa por tentativas, né? Então, primeira tentativa sempre, o que é melhor para mim, que é o que mais eu tenho chance de converter, presencial. Eu tenho escritório aqui, eu tenho escritório ali, eu tenho escritório assado. E aí, às vezes, o advogado pode pensar, mas eu não tenho escritório, eu trabalho em casa e tal, não tenho dinheiro para ter escritório e tal. Cara, coworking, velho, tipo assim, 50 pila, 50 pila a hora do coworking lá, que seja cafeteria que você não vai pagar nada, paga que seja um café lá pro teu cliente, Então, tipo assim, pontos você tem como achar, né? Mas é legal ter essa lógica de, tipo, parecer que você atende em vários lugares, que você passa, de novo, a impressão, a imagem, o cara tem 3 cidades ali, isso já gera uma autoridade, legal.
Aí, beleza. Se então o cara não foi pelo presencial, você tenta a videochamada, não foi pela videochamada, em último caso, para não perder negócio, você não desiste do cara antes, vai então para o atendimento no WhatsApp mesmo, por conversa. E aí você tenta fazer isso de uma maneira mais cômoda para você também, mas para o cliente que é mandar áudio para gerar de novo confiança. Porque, de novo, cara, pensa se o cara tá falando sobre o marido que tá preso e tá só por texto, tá meio estranho essa parada. Como é que eu vou gerar confiança para essa pessoa só com a mensagem de texto? Então, de alguma forma, eu vou ter que mandar um áudio, eu vou ter que, sei lá, ligar pro cara, ou de alguma forma ter uma conexão maior que só conversa. Legal. Aí, partindo disso, cara, chegando a pessoa ali para esse atendimento, você conduz ele, já seguindo um script, então você tem uma linha de raciocínio de perguntas que você vai fazendo e tende a falar menos do que o cliente, porque o objetivo é escutar muito o cara para que essas informações virem depois um insumo para você chegar e falar, cara, então, pelo que eu entendi, é isso que é o seu problema, eu consigo resolver isso para você. Outras perguntas estratégicas fizeram eu já entender mais ou menos o poder de compra daquele cara, eu já vou chegar falando do valor já parcelado, eu já vou chegar falando do valor à vista, e aí eu solto o valor e espero o cara falar, não, beleza, fechou, então tá bom, tô fazendo Pix aqui, para não também meter o boi na frente dos, né, meter o carro na frente dos boi e falar assim, pro cara que tem condição. Ah, eu faço por 5, mas eu posso parcelar já e tal. E o cara vai, não, então beleza, então vamos parcelar. Porque você já deu o caminho. Às vezes você pode falar, não, é tanto. E o cara falou, puta, dá pra parcelar? Aí beleza, aí você tem um caminho para seguir por aquilo. Então, de maneira resumida, né, não sei se eu resumi certo, mas aí, o que você acha, Matheus? É isso, né? Legal. Pô, cara, animal. Eu acho que isso já é um bom mapa que a galera pode trabalhar para quem principalmente está começando na advocacia, não sabe por onde começar, cara. Tá aí um cara que, pô, começou, tá aí até hoje e, pô, gera resultado, né, velho? Então eu acho que isso, independente de qualquer coisa, é um modelo a ser seguido. Cara, agora, para a gente de fato seguir para uma reta final, Matheus, qual que é aí um conselho que você poderia dar, se esse conselho ficasse, e como vai ficar no caso, né? Salvo no tempo. Pessoas que depois vão revisitar isso aqui, vão acessar isso aqui, ou até mesmo como se você tivesse isso num outdoor que não acaba nunca. Que conselho você daria para um advogado, para uma advogada que está ouvindo agora esse nosso papo, está chegando ao final? Que conselho você daria para essa pessoa de uma maneira geral, cara? Cara, de uma maneira geral, é meu mantra. Não prometa resultado. Projete o resultado. Não prometa. Projete o resultado. Se você prometer o resultado... Porque assim... A promessa de resultado, ela pode te levar para o céu, mas pode te levar para o inferno. Se você atender a pessoa e prometer o resultado, igual eu falei lá no começo, eu tenho certeza que eu vou tirar você da cadeia. Se você prometer isso para ela e assim, um abençoado, um assessor, um estagiário pegar e minutar uma decisão errada e o juiz assinar, cara, lascou. Literalmente lascou. Entendeu? E a partir do momento que você prometeu, você não entregou o resultado, o que era para te levar para o céu, o seu cliente, cara, ele vai falar mal de você para Deus e o mundo e talvez ele nem te pague. Entendeu? Então, assim, não prometa o resultado, projete o resultado, alinhe expectativas. Isso mais pro advogado do criminal, cara. Pro advogado do criminal, isso é mais delicado ainda. Cara, isso aí é um ponto legal. Fala um pouco mais sobre isso. Como que é esse negócio de projetar, então? Como é que projeta resultado pra galera? Projetar resultado, cara, o que eu... a projeção de resultado entra justamente na questão no momento que eu estou gerando autoridade. Tá? Por exemplo, eu pego uma pessoa que está lá na prisão preventiva, só que por uma cagada é um delito que não cabe prisão preventiva. É um delito, por exemplo, que a pena máxima é inferior a 4 anos. Às vezes acontece. Caraca. Entendeu? A pessoa está ali presa preventivamente, eu falo assim, olha... O Código de Processo Penal fala que nesse caso em específico não é cabível a prisão preventiva, tá? Então as nossas chances de tirar ele de lá são muito grandes, tá? Em tal caso aconteceu tal forma, demorou, em tal caso que eu atendi aconteceu da mesma forma, eu consegui tirar a pessoa de lá, o processo é esse, demorou basicamente 15 dias, uma semana, 5 dias. No seu caso, considerando que é um caso similar a esse, a gente vai ter o mesmo resultado. Só que eu não posso te garantir 100%, e eu falo exatamente isso para a pessoa. Eu não posso garantir 100% do resultado para você, porque no final das contas, quem vai dar a canetada final, eu falo assim para a pessoa entender, eu falo quem vai dar a canetada final é o juiz. E daí, outro momento que eu gero valor, porque de fato eu já tive do lado de lá, eu assessorei, eu falo assim, o juiz ele tem milhões nem tanto, ele tem centenas de casos para atender. Então, eventualmente, talvez o seu caso passe batido e ele dê uma decisão equivocada. Então, eu não posso te garantir. Mas eu posso te projetar que a gente vai conseguir. Mas eu não vou te dar 100% de certeza, porque pode acontecer de ter algum erro. Eu falo para a pessoa, você entendeu? Ela fala assim, não, doutor, entendi. Maravilha. Você entendeu? Tipo assim, você consegue projetar um resultado de que você vai entregar aquilo que a pessoa quer, sem necessariamente falar assim, não, aqui eu consigo. Cara, e isso já aconteceu comigo.
E às vezes acontece, de casos que vem aqui para eu falar para a pessoa que eu vou entregar aquilo que ela quer e chega ali eu levo uma rasteira. Porque no criminal tem muito juiz punitivista, e no interior, infelizmente isso acontece. Tem muita prisão preventiva que a pessoa tá presa, mas ela não tá presa pelo aquele fato, tá? Ela tá presa porque ela é uma pessoa conhecida dos policiais. Tipo, é uma pessoa que dá... Ela cara filmado, assim. O cara filmado. Ele briga em bar, ele é usuário de droga, ele tem algumas ocorrências de perturbação à tranquilidade. A imagem do cara. Imagem do cara, o cara bagunceiro. Cara, aí a polícia tá filmando aquele cara, pega ele com um baseado. Coloca o cara, imputa o cara lá para um tráfico, o cara vai ficar preso preventivamente, eles vão usar os boletins de ocorrência para justificar o perigo dele voltar a delinquir, fugir e tudo mais. E não cabe a prisão preventiva nesse caso específico, mas às vezes ele vai ficar, entendeu? Então você fala para a pessoa, olha, que eu sei que eu consigo tirar, mas eu não posso entregar aquilo pro cliente. Porque como ele é uma pessoa filmada, em cidades pequenas isso acontece bastante, essa pessoa já é conhecida até do juiz. Então, assim, eu vou deixar esse cara aí que lá no tribunal vão soltar ele. Vou deixar ele descansando aí mais um mesinho. Acontece, cara, acontece. Então, assim, jovem advogado, cara, não prometa resultado. Principalmente se você é criminalista, cara. Não promete, porque isso às vezes, cara, no criminal isso pode até eventualmente custar a sua vida. Então... É isso aí. Cara, animal. É muito massa isso, porque pelo que eu entendi da projeção de resultados, você pode pegar resultados do que aconteceu e falar, cara, eu não te garanto que isso vai acontecer, mas vamos dar uma olhada no que já aconteceu, de situações parecidas com a sua. E aí você olha e fala, cara, nesse caso aconteceu isso, nesse caso aconteceu aquilo. E, pelo que eu tô vendo aqui, o cenário é positivo. Então, pelo que aconteceu, você tá projetando algo que não é a situação da pessoa, mas situações que já aconteceram. E aí o cara fala, então se todo mundo ganhou, eu, cliente, entendo, não foi você que me falou, que é muito provável que a gente ganhe, né? Dessa forma, você não usou o teu argumento, você não queimou a tua língua ali no sentido de falar algo, prometer algo que você não vai cumprir. Você falou, cara, as sentenças estão aqui. Teve uma, inclusive, que puta, negativa aqui, mas as outras 8, positivo, pelo que a gente viu aqui. Então, isso leva o cara a crer, né? E a levar o cara a crer, não necessariamente prometer algo que, de fato, você vai, talvez, não cumprir, né? Então, muito massa isso. Bom, galera, chegamos ao fim. Cara, Matheus, obrigado mais uma vez pelo convite, cara. Foi um prazerzaço bater esse papo contigo. Se você ainda que está ouvindo esse episódio não conhece a TreeMind, está chegando de gaiato agora, cara, dá um confere lá no nosso site, treemind.com.br. Nossas redes sociais também vão estar aqui na descrição, assim como a rede social do Matheus. A gente vai deixar aqui na descrição, caso você queira seguir ele, trocar uma ideia direta com o Matheus, cara, fica à vontade, né, Matheus? Bater um papo sempre bem-vindo. E aí, cara, é isso. Nos vemos até o próximo episódio. Obrigado pela sua audiência e um abraço. Valeu!